Senhor, nós queremos agradecer pela vida do Célio e teu filho, Senhor, porque aqui diante do Senhor ele não tem título, ele é filho. E nós o respeitamos, Senhor, e nós o admiramos e queremos declarar que estamos com o nosso coração aberto para receber tudo que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas, através da vida do Célio, Senhor. Que a graça do Senhor o alcance, controla os sentimentos dele, Senhor. Controla, Senhor, essa empolgação desses momentos que nós temos todos. Senhor, isso é para a vida toda, não é só as primeiras vezes. Todas as vezes que vamos ministrar, Senhor, é o frio na barriga, é como vai ser. E isso é bom, porque nós dependemos do Senhor. A gente não tem nada de nós para entregar. Tudo que a gente entrega é o Cristo em nós, Senhor. Então nós queremos declarar a bênção do Senhor sobre ele e as vidas aqui, Senhor, concentradas em Ti, para não perder nada daquilo que o Senhor vai derramar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Nada, filho, fique à vontade. A paz, boa noite. Eu queria, dizer algo, até que a mãe começou introduzindo, da gente, da distração, daquilo que a gente tem vivido, E há cerca de 3 meses, o Senhor tem me falado algo, assim, em relação a gente aqui, em relação a mim, a minha casa, Tipo assim, eu perguntei para Deus, assim, o motivo, da gente estar uma vez por semana, 2 vezes, Como a gente tem o grupo das águias, e às vezes a gente reúne a cada 15 dias. Assim, qual o sentido, da gente se reunir, Qual o sentido da gente, se dispor a sair de casa, para vir, E até no dia que a gente estava em Curitiba, estava eu, a minha casa, a pastora Thelma, a Fabíola, os nossos pais, e a família do pastor Adilson. Eu falei assim, às vezes a gente se dispõe a sair, eu me perguntava, assim, a gente se dispõe a sair, envolve recurso, envolve tempo, E o Senhor me dizia, assim, a partir do momento que a gente se reúne, a partir do momento que a gente se dispõe, é porque a gente está cuidando das coisas dele, É igual a mãe acabou de falar aqui do pai, Ele está em Maranhão, por quê? Porque ele está cuidando das coisas de Deus, cuidando das coisas do pai, E eu falei, às vezes a gente vai, até eu brincava com a Cláudia, assim, parece que a gente vai, volta, a gente vai em Taubaté, vai. Eu falei, até no dia que a gente chegou de Curitiba, daí uma semana eu tive que ir para Minas, quando a minha mãe acabou falecendo, a gente foi conversando a respeito disso, Aqui, até no dia o pai ia viajar, a gente não deu para estar, eu até falei assim, qual o motivo, o que é que tem movido a gente, negócio, a comunidade de fé aqui, há 10 anos, está caminhando junto, Então, assim, o que tem nos movido, o que tem alavancado a gente, qual a nossa disposição de sair da nossa casa, de vir, E o Senhor me disse a esse respeito, que quando a gente sai, que a gente está cuidando das coisas dele, e isso motiva a gente, isso traz alegria, isso traz, E eu queria passar um vídeo, Pode ser, Glauco? É bem rapidinho, que até um dia a Cláudia compartilhou no grupo das águias lá, e é muito interessante, assim, para ver aquilo que a mãe acabou de falar, da distração também, como a gente tem distraído, como a gente tem... É bem rapidinho. É incrível como R$10 se torna tão pouco quando vamos ao shopping e se torna muito quando ofertamos na igreja. 1 hora na igreja é tão longa, mas 1 hora na festa passa rápido demais. Sempre queremos as cadeiras da frente nos shows. E na igreja, as cadeiras do fundo. Acreditamos nos jornais, mas questionamos a Bíblia. Quando mandamos mensagens de piada, elas se alastram como fogo. Mas quando recebemos mensagens sobre Deus, não reenviamos para ninguém. Precisamos mais de Deus. Em uma certa noite, um jovem estava voltando da igreja quando no meio do caminho ocorreu um tiroteio de bandidos com a polícia. O jovem foi atingido com um tiro no peito. Muitos pensaram que ele tinha morrido, mas a bala havia acertado a sua Bíblia. O jovem se levantou e abriu a Bíblia perfurada. A bala havia parado no seguinte versículo:
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Muitas verdades nesta mensagem. Por que sentimos sonos em oração quando ficamos acordados durante um filme de 3 horas? Por que ficamos tão entediados quando olhamos para um livro sagrado, enquanto achamos que é fácil ler outros livros? Por que é tão fácil ignorar uma mensagem sobre Deus, enquanto reencaminhamos as desagradáveis? Por que o número de pessoas que oram vai reduzindo, enquanto bares e clubes estão sempre lotados? Por que é tão fácil adorar uma celebridade, mas muito difícil de se envolver com Deus? Então, isso que aquilo até que o Adriano, no dia que ele ministrou, ele comentou, né? Que às vezes, né, a gente acredita no jornal, ele até deu exemplo, né, até que brincou lá com a saída de Lula, porque as coisas estão acontecendo. Então, assim, e isso acaba sendo uma verdade, que a gente acaba, às vezes, dando mais crédito às coisas que não são do que as que são, né? E eu gostaria que os irmãos abrissem, né, para dar início, em Lucas, né, 2, do 41 ao 49, né, que aquilo que Deus tem, né, quando eu comentei, até cheguei a comentar com a família do Gil, né, da Thelma, né, quando Deus estava ministrando comigo a esse respeito, né, da gente se reunir, da gente tá junto, né, e ele me levou esse texto, né, o livro de Lucas, ele é muito interessante, porque talvez é um dos livros mais exatos da Bíblia, né, assim, em relação à vida de Jesus, né, porque ele mesmo fala que ele empenhou em colocar as coisas tudo em ordem, né, e nesses dias, né, que a gente estava, nas quinta-feira que a gente está orando, o Adriano trouxe uma palavra para a gente, que nós, neste tempo, nós temos que ser resposta, né, para nós mesmos, para a sociedade, para a nossa família, né, que igual ele colocou, né, na quinta-feira, que a gente igual o pai tem ministrado, um período de 20 anos, né, ele até falou, a gente acaba se assustando, porque, né, às vezes a gente imaginar daqui 20 anos, né, e foi dando vários exemplos, né. Então, assim, a gente, como o corpo de Cristo, a gente tem que se empenhar nisso, a gente tem que, né, que mudar o nosso foco, igual a mãe colocou agora há pouco, como tem sido a nossa distração, como tem sido aquilo que a gente tem buscado, né, a gente não pode vir para se aprontar aqui na igreja, a gente já tem que vir pronto, né, a gente já tem que estar decidido, a partir do momento que a gente já sai de casa, já tem que estar sabendo o que vai acontecer na casa de Deus, não, né, não esperar para chegar aqui para as coisas acontecerem, né. Lucas 2:41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminadas as celebrações, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes. Mas depois de caminhar um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre seus parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que ouviram admiravam-se do seu entendimento e de suas respostas. Quando ouviram seus pais, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Né? Aqui é uma passagem muito conhecida, né, que fala quando Jesus completou 12 anos, né, e tinha a festa da Páscoa, né? E aqui era três festas que a lei exigia que os homens iam, né? Que era a Páscoa, o Pentecoste, né, e a festa de Tabernáculo. E quando Jesus completou 12 anos, né, ele foi para cumprir, a partir de 12 anos, ele ia cumprir o que a lei requeria dele, né? Que ele tinha que fazer todas as exigências da lei, né? E o interessante, né, que fala aqui, né, que a gente tem visão de 2 igrejas, né, que é uma que na figura dos pais dele, dos viajantes, que
estava voltando sem, né, só foi lá para cumprir um costume, e na figura de Cristo, né, que ficou e estava na casa do pai dele. Né? Na Bíblia King James fala que quando eles perguntam, ele fala: eu estou aqui tratando de assuntos concernentes ao meu pai, né? Coisa que era relativa ao pai dele, que é Deus, né? Então, assim, a pergunta para nós nessa noite, assim, que igreja que nós queremos ser, né? Aqui, que vai na igreja, vai num templo, né? E quando eu comentava com a Cláudia, né, a respeito de a gente se reunir, não só aqui, né, igual a gente está aqui, mas igual a gente tem os águias, né, em Mateus 18, 20 fala: se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, assim, e hoje a gente tem entendido, né, pelas palavras, que nós não somos duas pessoas, a gente é uma na igreja e outra fora. Não, a partir do momento que a gente é um ser espiritual, qualquer lugar que a gente está, a gente, né, Jesus tem que estar em nosso meio, né? Então a gente não eu estou lá no trabalho, eu sou outra pessoa, estou aqui, não. Então, assim, igual a Bíblia fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Né? E ultimamente, a gente tem reunido em nome de quem, né? A gente sai da nossa casa para vir. Quem tem nos motivado a vir? Quem tem nos motivado a estar aqui, né? Ele fala: se for em meu nome, ali eu estarei. É igual a mãe colocou agora há pouco: aqui tem uma presença de Deus. Por quê? Porque a gente está reunido em nome dele, né? Não só para eu vou lá para ser um dia a mais, para ser um culto a mais, para ser uma reunião a mais. Vou lá para ver o que vai acontecer, né? Vamos ver, né, agora a mãe falou: quem que vai ministrar, quem que não vai. Então, assim, tem que ser a nossa intenção, né? No versículo 44 fala, né, que eles estavam voltando, né? E a gente vê, e começaram a procurar entre seus parentes e amigos, né? A gente vê uma igreja que só vai por causa do costume, né? Você vê que hoje muitas pessoas falam: eu saí por que você não está ligado? Não, eu saí por causa do pastor, por causa de fulano, porque dá vários motivos. Por quê? Porque ele está indo só de costume, ele não está indo para real motivo, né? Que é para adorar a Deus, não, porque ele vai para buscar algo. Então ele não tem ele acaba esquecendo Jesus, ele sai do portão para fora e já esqueceu Jesus, né? E é igual um exemplo quando Jesus ministrava lá em João 6, que fala, né, que quando Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou isso, muitos abandonaram. Por quê? Porque ele estava falando a verdade, ele não queria seguir Jesus, eles queriam só o que Deus estava dando ali na hora. Então ele só estava disposto, só querendo a coisa do costume, só da tradição, né? Se eu fizer isso, eu te sigo. Não, mas Jesus falou: eu sou o pão da vida, né? Aí até Pedro depois declara, né, para onde nós iremos, só o Senhor tem palavras de vida eterna, né? Então, essa tem que ser a nossa declaração nesse dia, né? Neste tempo, né? Para que as coisas realmente façam valia, né? Todos os que ouviram, muitos se admiravam, né? Nós, como filho de Deus, o que temos falado, né? O que tem saído de nossa boca, né? Igual agora há pouco o vídeo falou ali: se a gente recebe alguma coisa, a gente multiplica ela. Mas e a palavra de Deus? E as coisas que nós temos ouvido aqui? Nossa casa, que tem tido admiração por aquilo que a gente fala, né? A nossa esposa, os filhos, né? É igual, esse dia eu comentava com uma pessoa: até brincava, por que às vezes os homens falam muito de futebol, né? Qualquer coisa que não vai ter, por exemplo, eu até brinquei com a pessoa, falei assim: se o seu time perder, eu vou zoar com você, se o seu time perder, isso vai implicar o quê na minha vida, né? Tipo assim, vai mudar o quê, né? Tipo assim, se o seu time ganhar, ou qualquer coisa, né? Porque se a gente falar das coisas de Deus, se a gente fazer uma declaração, se a gente eu chegar no Glauco, falar alguma coisa, e isso vai ter que ter valia, né? Por isso que a gente às vezes, agora falou aqui, por que as coisas não de Deus multiplicam muito rápido? Né? Por que hoje você abre às vezes o Facebook, vê um monte, o pessoal fala fake news? Porque a pessoa para ela não vai ter valia, se der certo, se der errado, se não der. E nas coisas de Deus, não, aquilo que a Bíblia fala: nossa, tem que ser sim, sim, não, aquilo que a gente falar tem que ser valia, né? E hoje você vê muitas coisas, multiplicando as coisas que não são. Às vezes, igual até a gente recebe alguma coisa que não é produtiva, a gente envia, a gente, né, multiplica. Por quê? Porque você não quer ter responsabilidade naquilo que você fala, naquilo que realmente precisa ter essência na nossa vida, né? Que é a vida de Cristo, que é a vida, né, de Deus, né? A gente acaba, às vezes, falando, até eu brincava, às vezes a gente fala muito de futebol, às vezes as pessoas falam muito de outras coisas, né? Igual hoje,
a pessoa comentava comigo lá no trabalho, né? Fui no mercado, todo mundo estava falando só do final da novela, só disso. Porque a saúde dali, aquilo acabou, ela não vai ter, para ela, não vai mudar a vida dela, ela vai para casa, vai continuar os afazeres dela, não. E a gente, quando está inserido na palavra de Deus, aquilo tem que trazer admiração. Aqui no caso de Jesus tinha 12 anos, ele estava no meio dos doutores da lei, e aquilo trazia admiração, né, a resposta dele e as conclusões que ele trazia, né? Assim, que resposta que a gente está dando, igual o Adriano, o profeta, colocou lá. Hoje a gente tem que ser resposta para a nossa casa, para a sociedade, né? Para onde a gente for, no trabalho, né? Que aí eu até coloquei lá, às vezes hoje a gente é mais pergunta do que resposta, né? Às vezes hoje você vê todo mundo procurando resposta e não, né? Às vezes você fala uma coisa, mas por quê? Né? Tipo assim, então assim, hoje a gente tem que ser, e esses encontros que a gente tem, isso tem que trazer vida, tem que trazer essência, tem que trazer, né, a realidade de quem Cristo é nas nossas vidas, né? Alguns sábados atrás, a pastora Thelma, né, ministrou algo, né, que somente 3% vai conseguir atingir a partir do púlpito, né, do púlpito, da plataforma, né? Nós vamos conseguir atingir a pessoa, né, no nosso trabalho, aonde a gente estiver, né? Até ela comentou, né, que talvez numa igreja que tem 100 pessoas, talvez 3%, então no caso 3 pessoas que vai conseguir atingir daqui, o resto vai ter que ser no dia a dia, no convívio, né, no nossos encontros, né, no dia a dia, né, no encontro, o padrinho fala, às vezes não casual, assim, né, não vai na casa do outro, né, ele falou, aí não pode só se reunir só para comer, tem que ver para que a gente está reunindo, qual o sentido, né? E até coloquei, igual quando Jesus nasceu, né, os pastores que foram lá, eles estavam no pasto cuidando do rebanho, né? Aí os anjos veio e falou para ele, aí eles se disporam e foram até ver Jesus, né? Eles não estavam aqui na igreja, não estavam no templo, eles estavam cuidando do rebanho, cuidando de algo, no trabalho, né? Igual a gente, igual eu, estou no meu trabalho, o Elvis no trabalho dele, né? O que tem, como que nós temos conseguido atingir, né, além de nós, né? E é muito interessante, porque aqueles pastores, eles tiveram a revelação, né, e contaram tudo para Maria, né? E Maria guardava tudo no coração, né? Então, assim, né, às vezes, igual a gente falou, às vezes ele estava trabalhando, né, igual a gente fala aqui, estava ganhando o pão dele, estava cuidando do rebanho, né? Então, assim, e eles se dispuseram aí até onde Cristo estava, né? Do versículo 46 ao 49, né, fala que após 3 dias encontrar ele no templo, né, que Jesus fala, né? Neste versículo vemos a importância de nos reunir, o qual é importante para que possamos juntos alcançar a estatura de um varão perfeito, né? E temos alguns exemplos, né, que na Bíblia que fala que o quanto é importante, né, se reunir, né? Se dispor a estar na comunidade de fé, igual eu falei, né, no encontro, né, em vários lugares, né? Abra suas Bíblias em Deuteronômio 4, do 9 ao 10. Amém? Fiquem muito atentos. Cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixe que essas lembranças se apaguem de sua memória, enquanto viverem. Passe-na adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam, no dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no monte Sinai, onde o Senhor disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer, enquanto viverem, e ensinarão seus filhos a também me temer, né? Uma das principais características da gente se reunir, né, lógico, né, a gente já sabe, é para aprender mais de Deus, né, para ouvir Ele, né, para estar sintonizado com Ele, né, e em contrapartida para ensinar os nossos filhos, igual aqui fala, ensinar os filhos do filho. E quando nós nos reunimos,
nós valorizamos o encontro com os santos, né? Se a gente valoriza a palavra, a gente vai valorizar o encontro com os santos, né? Porque a gente não pode pensar, se eu não for hoje, não vai fazer diferença, só um dia a mais. Não, mas quando a gente valoriza a palavra, a gente valoriza o encontro com os santos. Que aqui ele fala, né, que Deus convocou todos eles para estar junto, né, no Monte Sinai. Então, assim, isso que tem que motivar a gente, né? Por exemplo, se eu valorizo a vida do Gil, então eu vou estar lá, eu valorizo o encontro com os santos, né? Então, assim, a gente precisa ter essa disposição, né, de estar, né, indo atrás, de estar correndo, né? Não, para que não seja um culto a mais, um encontro a mais, né? Abra em Lucas 1,56, porque quando a gente valoriza o encontro, a gente valoriza a vida, né? O desenvolvimento da vida, né? Amém? Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para sua casa, né? Aqui é uma passagem quando Maria, o anjo aparece para ela e fala que ela vai ter um filho, né? E consequentemente ele fala que a sua prima Isabel também está grávida de 6 meses e ela se dispõe, né, a ir até a casa de Isabel, né? E no relato fala que quando Maria saudou Isabel, o que estava no ventre de Isabel saltou de alegria, né? E a gente comentava isso aqui esses dias, e o Adriano disse que ela ficou 3 meses, né? Porque quando tem 2 pessoas, né, 2 mulheres grávidas, o que mais fala gira em torno, né, da gravidez. Então, o Adriano no dia ele colocou, ela ficou 3 meses para quê? Para preservar a vida, né? Para que aquilo que estava sendo desenvolvido em ambas, né, crescesse, né? Igual o relato lá, quando Maria saudou Isabel, o que estava no ventre saltou de alegria, né? Então, assim, imagina os outros 3 meses, como que não foi, né, a recepção de uma com a outra, né? E igual o Adriano colocou, estava preservando a vida, né? Quando nós nos reunimos, quando a gente se dispõe a vida, a gente está preservando a vida, né? Igual falou, o Adriano até comentou no dia, provavelmente o assunto dela era só sobre a criança que estava sendo gerada, né? Só os planos que ia fazer, aquilo que, né, que ia acontecer, né? E depois de 3 meses ela voltou. Então, praticamente quando ela estava retornando, Isabel estava para dar à luz a criança, né, que seria João Batista, né? Em Atos 2:1 fala que nós reunimos para preservar unânimes em oração, né? Abre em Atos 2, 1 e 1:14. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. 14, 15. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 pessoas estavam reunidas num só lugar, né? Igual a mãe colocou agora há pouco, né? Nas orações de quinta-feira, né? Que a gente tem se reunido, né? Aqui fala que a gente tem que estar junto para orar, permanecer junto, unânimes em oração, né? Em 2:44 fala que todos reuniam diariamente, todos tinham tudo em comum, né? Então, nós, como comunidade de fé, a gente tem que ter tudo em comum. A gente tem que, né? Aqui fala que eles perseveravam unânimes na oração, né? Aquilo que competia a competia a todos, né? Eles tinham essa motivação. Aqui era, né, no começo
da igreja, né, da igreja primitiva. Então, assim, né, no dia de Pentecostes, né? Então, assim, isso para a gente também hoje tem que ter valia. A gente tem, né, aquilo que nós, como corpo de Cristo, né, aquilo que depende, cabe a um irmão, cabe a todos, né? Porque, né, como a gente sempre fala, se o irmão tá debilitado, o corpo todo está debilitado, né? Então, assim, a gente, para que a gente, né, possa alcançar a estatura de varão perfeito, a gente precisa preservar na oração unânimes, né? Ah, não, mas isso é problema dele. Não, é problema de todos, né? Se é acerto de todos, né? Então, o Adriano mesmo fala, né? Às vezes a gente fala, mas não tem dinheiro. Não, mas se o corpo tem, todos têm. Então, assim, tanto para as coisas, né, que não boas, e para as coisas boas também. Então, a gente tem que perseverar na oração unânimes, né? E para que Deus seja glorificado em nossas vidas, né? Abre em João 6, né? É do 1 ao 15, mas vamos ler só o... Né, que fala que faz a multiplicação dos pães, né? No versículo 8 e 9... Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão, falou: aqui é um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, né? Mas o que isso adianta para tanta gente, né? É aquilo que a gente já tem ouvido, né? Que quando a gente vem para a comunidade de fé, ou, né, para os nossos encontros, a gente tem que trazer a nossa porção, né? Porque aqui, né, igual a gente fala, talvez foi o lanche dele, né? Foi, né? Às vezes, né, a gente estava até escondendo, mas, né, quando ele viu, né, ele não se prendeu àquilo que ele tinha. Ele, né, até no dia que até ministrou, ela falou: se você tem uma bala, né, contribua com o seu irmão, que às vezes, né, isso vai fazer a diferença na vida dele, né? Às vezes, para muitos, os 5 pães e 2 peixes, né, igual para o discípulo aqui, era pouco, né? Mas quando Jesus estava, não se tornou pouco, se tornou muito, né? Se tornou, né, para alimentar muita gente. Às vezes eu penso, às vezes a oração que eu vou fazer, declarar na vida de um irmão, não vai fazer, não, mas às vezes vai fazer toda a diferença, né? Às vezes às vezes um abraço, né? Às vezes a gente fala, se a gente tá distante, né, a gente se reúne uma vez por semana. Às vezes a gente passa a semana inteira sem ver o irmão, sem ver a pessoa. Então, assim, a gente se encontra no domingo, isso tem que gerar vida, isso tem que gerar transformação, né? E aquilo que a gente, né, igual falou aqui, às vezes, mas será que o que eu vou falar vai ser pouco? Né, igual o rapaz aqui, ele não pensou assim, né? Ele se entregou, a porção dele foi e gerou transformação para 5.000 pessoas, né? No versículo do 11 ao 12, né? Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade, né? Aquilo que a gente fala, quando a gente está reunido, algo acontece, né? Porque aqui a multidão vinha, Jesus se preocupou com a multidão, né? Aí, né, que ele até falar aqui, como que nós vamos fazer com tudo isso? Aí um deu uma ideia, manda embora, o outro manda comprar, né? Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer, né? Então, assim, quando a gente se dispõe a vir, né, a gente traga a nossa porção, né, a gente vai entregar para quem? Vai entregar para Jesus, e ele sabe o que ele vai fazer, né? Que às vezes, o que a gente vai falar, às vezes, não vai ser do Célio, não vai ser do Rodrigo, não vai ser da Márcia, né? Vai ser o próprio Deus falando, né? Eu até comentava esses dias, né? A gente estudou uma matéria, né, que fala, né, sobre autoridade, né? Na matéria que a gente estudava, falava que a gente tem que, né, ter os olhos, não olhar, é o Elvis que está falando. Não, mas é o próprio Cristo falando, né? Ele tem autoridade, né? Então, assim, a autoridade de Cristo na vida dele, né, o que ele falar vai acontecer. Então, assim, a gente não pode pensar, mas é o irmãozinho, né? Legal, até falava lá que quando
Deus mandou Ananias ir até Paulo lá para orar para Paulo. Ah, mas quem sou eu diante? Eu sou uma pessoa assim, significa. Não, mas quem estava mandando era Deus, então ele, né? E ele foi. Às vezes isso tem que acontecer com a gente também, né? A gente não pode, né? Igual até eu comentava, às vezes a gente pensa que, mas porque há anos atrás a gente não seguia Jesus. Às vezes a pessoa vê a gente com essa mesma cara, não, mas já passou tempo. Então, assim, a autoridade de Deus tem que agir na nossa vida. Então, assim, né, tem que haver transformação, tem que haver diferença, né? Não só, mas é aquele irmão. Não, isso tem que acontecer, né, para que, né, na quinta a gente até orava, né, na passagem que a gente orou, a gente falava que a gente, né, igual anteriormente eu falei, isso tem que ter, quando a pessoa orar, quando a pessoa falar, isso tem que trazer admiração para a gente, né? Se o irmão vem e fala algo, isso tem que gerar admiração na gente, né? Porque igual eu coloquei, não é o irmão falando, é Deus falando através da vida dele, né? Isso tem que ter peso né, para a gente e para Deus também, né? Abre em Hebreus 10, do 24 e 25. Também. Pode ser do 23, para mudar. Não, mas é uma passagem que eu gosto também bastante, né? Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensamos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não nos deixemos de nos reunir, como faz algum, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo, né? Então, assim, é uma passagem muito interessante, né, que às vezes você vê, né, às vezes você passa, dependendo do lugar que você passa, você vê, né, às vezes você vê até no cartaz, Jesus está voltando, né? Então, assim, né, e aí a gente, né, às vezes até esse dia a gente estava comentando com a Cláudia, a gente até se pergunta, né, porque até ela comentou, desde quando a minha mãe, né, se converteu, né, tem que fazer a obra porque Jesus está voltando, né, e aqui fala, né, que o dia está pronto. Então, assim, cada vez que a gente vai passando o dia, vai passando o ano, vai ficando mais próximo, então, né, e assim, a gente tem que se reunir para um encorajar o outro, né, porque ainda mais assim nesse tempo, né, que a gente vive, né, assim, parece que cada vez mais as pessoas querem se isolar, né, a pessoa quer ela mesma resolver o problema dela. Então, assim, aqui a gente precisa nos reunir para um encorajar o outro, né, para trazer ânimo, né, porque às vezes, domingo mesmo eu orava com o Glauco, eu dizia, né, que para a gente é uma alegria, assim, quando, né, o salmista profeta está, né, porque é igual a gente fala, a gente vê o crescimento, vê a evolução, né, vê o que Deus tem feito na vida dele, e isso encoraja a gente, né, igual, né, todo domingo a gente vem, ele né, que abre a igreja. Então, assim, isso tem que trazer encorajamento. Não, mas isso aí ele faz, né, é o que está mais próximo. Não, mas isso tem que trazer algo para a gente, isso tem que, né, para que um encoraje o outro. Não, né, só abrir, isso aí qualquer um fala, não, mas isso tem que ter valia para a gente, isso tem que trazer encorajamento, tem que trazer, né, igual a gente falou, o que o irmão conquista, isso tem que ser, encorajar a gente, né, um passo que o irmão dá, né, igual a gente fala, às vezes a gente, anos atrás não tinha, hoje a gente tem, isso tem que ser encorajamento, isso tem que trazer encorajamento, e aqui fala que, né, que a gente tem que se apegar firmemente a isso, né, a gente isso tem que estar latente na nossa vida, isso tem que, né, fazer a diferença na nossa vida, né, porque, e não deixar de congregar como faz alguns, né, porque é aquilo que eu coloquei no início, mas se eu não for, não vai fazer diferença. Não, vai fazer toda a diferença, porque nós somos corpo, né? E aquilo, se nós estamos inseridos, né, no corpo de Cristo, nessa comunidade de fé,
o que afeta ele vai afetar a mim também, né? Que é igual a gente orou lá semana passada, né? A respeito, né, da generosidade, das finanças. Que às vezes o que ele deixa de aportar no reino vai sobrecarregar outro, né? Outro vai ter que aportar no lugar dele, outro vai ter que trazer a generosidade no lugar dele. Então, assim, a gente não pode pensar só, não, mas vamos supor, eu e minha casa, não, é só eu e minha casa, não, né? Eu e minha casa, tem a casa do Gil, tem a casa do Leandro, tem a casa do Pedro. Então, assim, isso tem que acontecer na gente, né? Porque a gente não pensar só no indivíduo, só na pessoa, né? Porque é aquilo que eu falo, igual a minha casa, né? Se eu não me dispor, vai sobrecarregar ela, vai sobrecarregar, né? Aquilo vai trazer perda, vai trazer desaceleramento, né? Vai trazer, igual a gente falou hoje, a gente vive, né, esse mundo da correria, né, das pessoas quererem se isolar, a pessoa vai, mas só eu que faço. Não, isso nós temos que se dispor para isso, né? E para finalizar, Colossenses 3, do 16 ao 17. É? Amém? Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Né? É igual a mãe falou, essa também é uma passagem muito, né, muito boa, assim, né, que ela retrata bem o corpo, né? Um pouco acima ela fala que nós vamos, para que tudo bem ajustado, cresça, né, e se desenvolva, né? Então, assim, nós como corpo de Cristo, a gente tem que crescer e se desenvolver, né? Aqui ele fala que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, né? E aquilo que a gente tem aprendido, né? A desenvolver a vida de Cristo, né? Porque aqui ele fala que para que se desenvolva, para que a gente venha ensinar, para que a gente venha aconselhar, para que a gente venha, né, instruir uns aos outros, né? Porque se a vida de Cristo não tivesse, a gente dá um conselho para um dar, que a gente vai achar que é na nossa força, no nosso mérito. Mas se for Cristo, né, preenchendo a nossa vida, vai ser, aqui fala, porque para que faça tudo em nome dele, né? Então, assim, para que a gente venha mesmo crescer, para que a gente venha, né, se desenvolver, para que a gente tem que estar com a vida de Cristo desenvolvida em nós, né? E crescendo, para que aquilo que eu compartilhar com o Gil, venha ser em nome dele, não em nome do Célio, não, mas em nome de Cristo, em nome de Deus, né? Aí que fala aqui, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido, né? A gente precisa ter o nosso coração agradecido, né? Só pelo que o fato que Jesus fez, nos resgatou, né, do império das trevas, nos trouxe para o reino do seu Filho amado, já é motivo da gente agradecer, né? Só a gente já está aqui hoje, nesse sábado, né, é motivo da gente agradecer, né? Que às vezes, igual a gente fala, a gente podia estar em todos os lugares, não, mas a gente se dispôs a vir, se dispôs a estar honrando, a estar agradecendo ao nome de Deus, né? Para que nós possamos juntos, né, crescer e desenvolver a vida que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, né, sobre a comunidade de fé em geral, né? Amém? Eu queria orar para que, Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, Pai, porque primeiramente tudo que o Senhor faz é perfeito, Senhor. Por isso, Pai, nós te damos graça, Pai, primeiramente pela oportunidade, Senhor Deus. Pai, que aquilo, Pai, que foi compartilhado, Senhor Deus, venha cair, Pai, na terra boa, Pai, do nosso coração, Senhor. Pai, que o Senhor, Pai, venha fazer frutificar, Senhor. Para que, Pai, o Senhor venha, Pai, expandir, Pai, em nós, Senhor Deus. Para que o Senhor, Pai, venha, Pai, dilatar, Pai, os nossos corações para isso, Senhor. Pai, que não seja, Pai, mais um dia a mais, Senhor Deus. Que não seja, Pai, mais um encontro a mais, Senhor Deus. Mas, Pai, que isso, Pai, venha estar marcado, Senhor Deus, no mundo do Espírito, Senhor Deus.
Pai, por isso, Pai, o Senhor ajuda, Pai, a cada um de nós, Senhor. Ajuda, Pai, os nossos irmãos, Senhor Deus, a viver, Senhor Deus. E praticar, Pai, aquilo, Pai, que nós temos, Pai, aprendido, Pai, e desenvolvido, Pai, na comunidade de fé, Senhor Deus. Pai, que nós não sejamos, Pai, meramente ouvintes, Senhor Deus. Mas, Pai, que nós venhamos nos dispor, Senhor Deus, a entregar, Pai, aquilo, Pai, que o Senhor, Pai, tem colocado em nós, Senhor Deus. Aquilo, Pai, a medida de fé, Pai, que o Senhor tem depositado em nós, Senhor Deus. Por isso, Pai, que nós possamos, Pai, ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai, a cada dia, Pai, venha acrescentar em nós, Pai. Pai, aquilo, Pai, que nós temos aprendido, Senhor, e desenvolver, Senhor. Por isso, Pai, eu te dou graça, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém.